E aí galera, há muito tempo que eu tô aqui sem aparecer no canal, mas hoje eu voltei. Desculpa aí pessoal que me pede pra gravar, eu digo que vou postar e não gravo por falta de tempo, porque eu me esqueço, então me perdoem. Às vezes eu penso que eu já falei de tudo, nem tenho mais o que falar. Hoje eu vou dar dica pra vocês como melhorar o inglês sem gastar dinheiro, né? Muita gente me pergunta, algumas pessoas já dei aula por Skype inclusive, e principalmente a galera que quer fazer o programa de au pair, né, que precisa dar uma melhorada no inglês para poder passar no teste oral e poder conseguir fazer o Skype com as famílias. Então, eu vou dar algumas dicas que você pode fazer sem sair de casa, sem gastar dinheiro. Tudo vai depender da sua dedicação, né? Nós somos capazes de tudo, né? Só depende de nós. Então, se você não tem dinheiro para pagar professor, ir para curso ou o que seja, então tem como você aprender inglês sim. Então você tem que se dedicar e focar. É bom até você botar um horário todos os dias ou 3 vezes na semana. Depende do seu interesse, né? De aprender inglês mais rápido, mais devagar, mais profundamente ou não. Então, o inglês basicamente a gente tem 4 habilidades, que é a leitura, né? Reading, a escrita, writing, a fala, speaking e escuta, né? Que é o listening. Então, quais são as formas de você praticar todas essas habilidades? Eu vou dar algumas dicas, certo? E eu espero ajudar vocês. Muitas dessas coisas eu fiz quando aprendi inglês e quando aprendi espanhol, né? Então, a primeira é aprender a gramática, né? Aprender as regras, verbos, todas as regras gramaticais do inglês. Então seria você comprar uma gramática e estudar a gramática. Muitas delas têm exercícios, é muito bom. A da Oxford é ótima, né? Muitas também têm CDs que você pode praticar o listening, né? A escuta também. E seria muito interessante. Então, gramática. Compra uma gramática e vai estudar gramática ali, separa o dia da semana. Um dia na semana você estuda gramática, outro dia você pratica a escuta. Você pode fazer assim. E colocar sempre assim, toda segunda, quarta e sexta, às 7h30 da noite até 8h30 eu vou dedicar 1 hora para o inglês. Então assim, você tem que ter um foco e uma determinação e disciplina, né, para aprender. Então a gramática é a primeira delas, até porque tem gente que nunca estudou inglês, vai começar do zero. Então é muito bom. A segunda dica é você ouvir livros de áudio, né? Audiobooks. Então, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu cheguei lá, eu ia na biblioteca e pegava livros de criança e eu lia e ouvia a história ao mesmo tempo. Muitas vezes porque eu já tinha inglês mais avançado, mas algumas palavras eu não entendia, então depois eu olhava no dicionário o que significava. E isso aumenta o seu vocabulário, certo? O que mais vocês podem fazer? Assistir aulas no YouTube, certo? Tem muita aula, tem muito canal que ensina inglês, né? Outros voltados para o inglês da Inglaterra, né? Que é o britânico, outros voltados mais para o inglês americano. Então, essa é uma forma também de aprender assistindo, tô no interior, tô cheia de música aqui, assistindo aulas no YouTube, né? Tem também livros que tem CDs, você pode tanto assistir quanto ouvir. Tem muitos sites que você pode aprender inglês, que tem aulas gratuitas, tem aulas pagas, enfim. Internet hoje em dia é um mecanismo que a gente tem para a gente acessar todo tipo de informação. Que mais? Assistir seriado e filme em inglês. Então, se você tem o inglês já mais avançado um pouquinho, você coloca a legenda em inglês também. Muitas vezes você não vai entender nada, mas aparece uma palavra ou outra que você conhece e pelo contexto você pode deduzir o que eles estão falando. Então é muito bom às vezes você assistir o filme, até em português que seja, e depois assiste de novo em inglês. Então você vai lembrar mais ou menos aquela cena do que eles estão falando e aí você vai ver em inglês. Você pode assistir em inglês com legenda em português, mais pra frente inglês com legenda em inglês. Por que filme de criança? Porque a linguagem é mais fácil, certo? Então você assiste e tem mais facilidade de entender o que eles estão falando, né?
Então é muito bom também. Eu assistia muito filme de criança, não só porque era babá, mas até antes de viajar, eu assistia o seriado Desperate Housewives. Eu assinei a Netflix antes de viajar para os Estados Unidos. Então eu assistia Desperate Housewives, que é um seriado que é mais do cotidiano. Então a linguagem não é de um seriado policial, né? Que tem o linguajar de polícia, de justiça, né? Linguagem jurídica, não. É um seriado da vida cotidiana, de vizinhos, de uma vizinhança e tal. Tem umas loucuras lá. Então é sempre bom. E filme de criança é ótimo para aprender, porque fala coisas do cotidiano, tipo, vai tomar banho, vai comer, essa linguagem que pra gente é muito importante também, para quem vai ser babá e tal. Música, muito bom. Coloca a música lá, pega a letra, você lê primeiro, olha as palavras que você não entende, vai tentando traduzir a música. Eu gostava de fazer assim, pegava a palavra, botava para saber mais ou menos o que é que a música fala. Lê a música com sua pronúncia como for, para você lembrar um pouco. E depois você dá o play e você canta junto, vai treinando, músicas mais tranquilas. Não indico hip hop, essas músicas que tem uma letra muito doidona aí, porque fala muita gíria e tal, não. Então músicas mais tranquilas. Eu gostava muito das músicas de Michael Jackson, Phil Collins, tem aquela música de Eric Clapton, Tears in Heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Então essas músicas mais, até que a melodia é mais tranquila, não é um du que você não vai conseguir acompanhar. Então, o que mais? Noticiário, lê notícia, não entendi nada, não importa. Você lê aquela notícia, eu percebi que lá nos Estados Unidos às vezes eu falava palavras que eu nem lembrava, que eu conhecia, mas foi da época que eu fiz curso de inglês que eu aprendi e as palavras ficaram lá guardadas, né, no subconsciente. Às vezes eu falava uma palavra, meu Deus, eu sabia essa palavra. Então, vocabulário também, né, com noticiário. E notícia de todo tipo, notícia de esportes, notícia do que mais lhe agrada, moda, comida, né, todo tipo de notícia você vai aprender um vocabulário diferente. O que mais? Falar com você mesmo, eu fazia isso também. Até na hora de orar de noite, eu sempre fui de rezar o Pai Nosso e orar, né? Conversar com Deus e tal. E aí eu tentava orar em inglês, né? Outra coisa que eu fazia também era, eu ia tomar banho, eu falava assim, eu vou tomar banho, estou indo tomar banho. Tudo em inglês, em espanhol. Às vezes eu tava, sei lá, sem fazer nada assim, e eu olhava e falava ali, aí falava cadeira, mesa, então praticar. Isso aí é uma bobagem, mas ajuda, viu? Outra coisa, palavras diárias. Todos os dias, nos Estados Unidos, eu escrevia no meu quadrozinho umas 2 palavras, né? Ou que eu ouvi alguém falar, ou que na sala a professora falou, ou buscava algum advérbio, ou qualquer coisa. Então, colocava, olhava e todo dia eu lembrava. Então, isso aí é para o vocabulário. E mais uma coisa que eu não coloquei, sempre fiz muito cópia. Existem regras do inglês que são diferentes, que são não diferentes, mas, por exemplo, o pronome pessoal eu, I, tem que ser escrito com letra maiúscula, sempre. Então, às vezes a gente nem sabe disso e a gente está escreve I, né? Assim. Então, você fazendo cópia de texto, você vai se habituar a sempre escrever um pronome com letra maiúscula, né? I. Você vai se habituar de que escrever inglês, English, qualquer coisa relacionada é letra maiúscula. Então, assim, copiar também é bom porque a gente está gravando. E cada pessoa tem o seu método de aprendizado diferente. Algumas pessoas aprendem mais ouvindo, outras fazendo cópia, né, escrita, né, escrevendo aquilo ali. Outras são mais com imagens. Então, você tem que ver qual é o aspecto dessa aprendizagem que mais lhe dá resultado. Então, eu sempre fiz cópia. Quando eu estudei espanhol, eu peguei um texto falando sobre Carlos Gardel, que era o precursor do tango.
eu fiz uma cópia sobre a cidade de Buenos Aires, então escrevi com a população, como foi criada a cidade, quando foi, e tudo mais. E escrevendo e às vezes falando do clima, né? Então um vocabulário bem legal. Então essas são as dicas, né, que eu tenho para vocês. E todas essas dicas vocês vão praticar as 4 habilidades: a leitura, a escrita, a fala e leitura, escrita, fala e escuta, né, que é o listening. Espero ter ajudado. Depois vocês falam aí o que vocês querem que eu fale mais. Eu acho que eu vou falar sobre o Grace Period, que é o período no fim do programa que a gente tem 30 dias. Mas enfim, 10 minutos já ficou muito longo o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.